Estamos de volta com o Ver Mais e agora é hora daquele nosso bate-papo. E olha, hoje o assunto são os pincéis de maquiagem. São tantos que a gente nem sabe como usar eles, né? E cada um tem uma função específica na hora do make. Quem vai explicar pra gente certinho, quem entende do assunto, Odete Barros, está aqui mais uma vez no Ver Mais, ela que esteve no período de férias com a Michelle, né? Hoje está aqui com a gente pra gente falar dos pincéis. Gente, olha só. As maquiadoras profissionais tiram de letra, agora a gente no dia a dia se confunde bastante, né? Então, bem-vindo ao Ver Mais, Odete, mais uma vez. Os pincéis fazem toda a diferença na hora da maquiagem, né, Odete? Faz. E com certeza a gente não sabe usar assim corretamente. O pessoal dia a dia fala, é muito mais fácil ir lá com o dedo, passar com o dedo do que... não fica o mesmo efeito. Não fica o mesmo efeito, com certeza tem diferença. Então, cada pincel tem uma função exclusiva na hora da maquiagem. Eu trouxe aqui um estojo, né? Ele tem vários pincéis. Assim, em casa, normalmente a gente não usa tudo isso. Porque você faz a maquiagem correndo, né? Mas assim, eu vou tá dando uma explicadinha do que cada um, a função de cada um, né? Muita gente me pergunta e sempre fala qual a função desse pincel. Esse maior. O maior. Então, eu falo assim, nossa, ele não serve pra nada, né? Na realidade, é aquele pozinho que fica normalmente embaixo da maquiagem, no olho. Quando a gente faz a sombra, isso, que cai aquele monte de pozinho, você vai lá, dá uma espanadinha, que seria uma vassourinha. Existe esse, que é a vassoura, a maior, e esse aqui. Ele também serve para passar um iluminador, tá? Esse aqui é mais para varrer. Esse aqui mesmo, o iluminador, ele fica mais legal, assim, passar com ele. Porque daí ele vai espalhar ao redor do olho e não vai deixar cair. No caso, embaixo aqui dos olhos, né? Embaixo pra dos o olhos. iluminador. Ou tirar o... Ou tirar no caso, a se sujeirinha. você quiser 2 em 1, esse aqui é uma boa uma boa opção. opção. E esse aqui mais para varrer mesmo, para tirar os excessos. E aí não vai borrar, né? Não, porque se não você vai borrar. tentar tirar com demaquilante, você pode tirar ou o efeito da base e acaba Deus, sujando tudo, fica assim, não fica legal, tá? Aí nós temos o pincel maior, tá? Então você vê, qual que é o meu pincel de pó, né? Porque eles, às vezes você olha assim os dois, você não vê muita diferença, mas tem um que é maior que o outro, né? Esse aqui é maior, esse aqui é um pouquinho menor. Então o maior sempre vai ser o de pó. Tá? Esse maiorzinho aqui. Pra passar no rosto todo. Isso, pra passar no rosto todo. E esse já seria para um blush, tá? Aí fala assim, isso. Você sempre mede assim, 2 dedos abaixo do olho é o lugar onde você vai passar o teu blush. Boa Aí dica. você não erra, não tem como errar. 2 dedos mediu abaixo dos olhos, o 3º dedo é o lugar de passar o blush. E o legal do blush é que ele dá uma afinada no rosto, né? É legal passar ele. E dá aquele efeito natural, um efeito de saúde. Exatamente. Né? Dá aquele efeito de saúde, então é bem interessante. Então nós temos o pincel de pó e nós temos 2 pincéis de blush aqui. Tem até mais pincéis de blush. Um mais cheinho, você pode estar passando mais na região das têmporas mesmo, aqui na bochecha, né? Você faz aquela voltinha. E esse aqui é mais para afinar o rosto mesmo. Então, o pincel mais fininho, para dar um efeito bronzeado, você pode estar até apertando ele assim e tá passando, ele vai dar um efeito mais de bronze ou para afinar mesmo o rosto, tá? Que legal. Que é no mesmo sentido. Que é no mesmo sentido. Certo. Então, normalmente, quando vai afinar o rosto, você vem da orelha em direção ao meio da boca e do nariz. Então, essa direção aqui vai aprofundar o teu rosto, vai afinar. E para quem já tem o rosto mais fino e quer deixar ele mais cheinho, você vai passar o efeito contrário. Vai passar daqui da bochecha para em direção à orelha. Sempre na medida de 2 dedos abaixo dos olhos. Que legal. Isso aí. Aí nós temos esse pincelzinho, todo mundo fala, ai, nossa, para que serve esse pincelzinho aqui, né? Comprei no meu estojo, é de blush, é de base. Ele seria para esfumar a base, tá? Para dar um efeito mais natural na pele. Então, essas cerdas mais finas aqui, ele vai dar um efeito matizador. Ele é molinho, né? Ele é bem molinho. Depois que você passa a base, você passa ele por cima. Você passa ele por cima. Deixar mais natural. Isso, para deixar mais natural. Olha que interessante. Então, ele vai dar um efeito matizador entre a base e o corretivo, tá? Aí nós temos o pincel de base, que ele tem as cerdas mais durinhas, né? E tem que ser assim uma cerda bem macia, não pode ser agressiva, para não marcar, para não machucar a pele. Também. Às vezes você acaba pegando um pincel que vai machucar o teu rosto, então tem que tomar bastante cuidado. Então ele tem que ser bem macio mesmo, tá? Aí nós começamos com os pincéis de sombra. Nossa, tem vários pincéis de sombra e cada uma função diferente, né? Esse mais cheinho, o
pessoal olha e fala, nossa, mas ele é tão grandão, né? O que eu vou fazer com ele? Como que eu vou estar usando? Então, ele vai servir para esfumar a sombra, tá? Então, depois que você passou para dar aquele efeito esfumaçado, aquele efeito nublado, você utiliza ele. Esse aqui, ele vai marcar, ele é mais fino, ó, né? Ele é mais fino, ele é mais grossinho. Então, esse aqui vai ser para um côncavo mais marcado, tá? Certo. Aí nós temos esse aqui também, ele serve para esfumar, só que ele é um pouquinho menor. Então, assim, lógico, num kit profissional tem que ter vários pincéis, porque dependendo do tipo de olho, é o tipo que vai ser usado. Então, esse aqui, ele também vai servir para esfumar. Agora, rapidinho aqui pra gente finalizar, que a gente não vai conseguir falar de todos, só os mais básicos. Isso, assim. os básicos. Aí temos o chanfrado, que é esse aqui que você pode estar usando para delineador, para marcar uma sombra embaixo do olho. Que o pessoal fala, nossa, como que eu vou usar isso aqui? Então, tem o delineador em gel, você pode estar utilizando. Que fica até mais legal que o efeito do lápis em si, né? Porque fica natural. Aí nós temos o mais fininho, que é para a boca, para os lábios, né? Para passar o batom. E temos também um bem fininho também, se você quer fazer aquele puxadinho, aquele olho de gato, né? Aquele efeito aquela coisa aqui, mais árabe. Então, você pega com delineador em gel esse mais fininho. Esse é só para essa função? Ele é para essa função. Às vezes, você quer passar no cantinho do olho, alguma coisa. E os de sobrancelha, né? Que vai pentear a sobrancelha, esse aqui. E esse lado, muita gente me pergunta, para que serve esse lado do pincel, né? Eu ia te perguntar isso. É para separar os cílios. É mesmo? Então, depois, ficou grudado, eu passei o rímel, ficou grudado, então você vai pentear esse lado aqui. Gente, eu tenho certeza que os meninos aqui no estúdio estão falando, gente, quanta frescura. Mas que a mulherada fica bonita, fica, né? Não tenha dúvida. É verdade. Aí eu trouxe aqui uma dica bem interessante para você estar limpando o teu pincel. Isso é muito importante, né? Porque o acúmulo de resíduo nos pincéis pode causar cravos, alergia. Então, o cuidado com a pele também passa pelo cuidado com os pincéis, né? Tem que lavar. Principalmente, pelo menos uma vez por semana. O que você vai fazer? Você vai pegar um demaquilante, tá? Você vai colocar um pouquinho desse demaquilante no teu pincel, né? E vai bater na água. Para tirar. O demaquilante vai facilitar, né? Isso, ele vai facilitar. Então, ele tem uma gordura, né? Ainda mais o de base, sombra, ele solta uma gordura própria. O que vai acontecer? Ele vai soltar, você pode fazer isso aqui, e depois você pode estar utilizando um removedor específico para limpeza de pincéis. Se você não tem, porque é difícil até de encontrar, às vezes... Mas em casas de cosméticos encontra, né? Encontra. Em várias casas de cosméticos encontra. Então, ele é específico para limpeza. Você tira o excesso com o demaquilante e depois passa nele. Bom, quem não tem, eu não achei, ou tipo assim, vou a semana lá e por acaso tá faltando na casa de cosméticos, né? Eu vou tirar o excesso com demaquilante, vou lavar o pincel e depois eu vou vir com detergente que seja neutro e você pode lavar. E enxaguar bem depois do detergente, tá? Então, ele vai fazer espuma, ele vai estar fazendo uma limpeza e deixar secar a sombra, sempre. Então, mas aí o interessante é você, depois, se você for usar detergente, lavar bem, deixar escorrer a água, porque o acúmulo de detergente também no pincel, ele pode dar alergia, pode danificar as cerdas, ainda mais se elas forem naturais, né? O certo, assim, existem as cerdas naturais e as cerdas que são sintéticas, então tem que cuidar bem. E depois você seca com guardanapinho, tá? Você vai tirar todo o excesso e deixa ele secar naturalmente. E depois vai estar pronto para usar de novo. Pronto para usar novamente. Quem não quer ter, não tem tanta habilidade com pincel e acha que é demais isso aqui, daria para fazer um kit pequenininho básico para o dia a dia, assim, que é indispensável. Tem até os pequenininhos, assim, você encontra nas lojas de cosméticos, menor, né? Assim, tem esses aqui também. Então, você tem que ter um para esfumar, tá? Um para passar sombra e um chanfradinho. 3 é isso. É suficiente esses aqui. Um de pó, um de base e vamos pegar um de blush. Então, com esse kit aqui, 6 pincéis, você consegue fazer tranquilamente uma maquiagem. E a maquiagem vai ficar natural, com certeza muito mais bonita, né? Você fica passando o dedo lá e querer fazer um borrando tudo, aí vale a pena. Tira isso mesmo. Odete, muito obrigada. Muito legal suas explicações. Seja sempre bem-vinda aqui no Ver Mais, trazendo novidade pra gente. Isso aí.